A igreja se coloca de pé, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor vem falar conosco esta noite. O Senhor já falou através dos louvores, mas nós queremos ouvir o Senhor mais uma vez. Então, use o teu servo e fale, Senhor, profundamente no coração da tua igreja, para que o Senhor nome seja glorificado, em nome de Jesus. Aleluia. Se puder sentar, meus irmãos, eu quero convidar vocês para ler a nossa Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 12. Aleluia. No capítulo 12 e no versículo 1 ao 27. Aqui fala a saída dos israelitas do Egito. Aleluia. Êxodo capítulo 12 e o versículo 37. A saída dos israelitas do Egito. Diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subia também com ele uma mistura de gente e ovelhas e vaca, uma grande multidão de gado. E cozeram o bolo asmo da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passaram os 430 anos, aquele mesmo dia, todo o exército do Senhor saiu da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Amém, irmãos? Amém. Essa é a passagem que eu acabei de ler para vocês, de um povo que saiu do Egito, a terra da escravidão. Eu já vi muitos pregadores falando que o povo de Israel ficou 400 anos sofrendo escravidão. Não é 400 anos na escravidão. Eles ficaram 430 anos lá, né? Porque no começo era só paz e alegria. No começo eles estavam vivendo bem. Tinha um governador chamado José, que viveu por bastante anos, que 110 anos, não foge da memória agora. Mas quando ele chegou a ser governador, que ele interpretou o sonho do faraó, ele tinha em torno de 30. E quando seus irmãos subiram, já tinha se passado os 7 anos de abundância, em que havia fartura na terra. Então, dos 30 anos que José interpretou o sonho, depois 7 anos que a terra produziu bastante, 7 anos. E quando os irmãos de José apareceram no Egito, já fazia 2 anos de seca, que a terra não estava produzindo. Então, dos 30 anos até a época que os irmãos de José chegou no Egito, 9 anos. Então, José tinha 39 anos quando os seus irmãos subiram para o Egito para buscar trigo. Irmãos, todo o Velho Testamento aponta para o Novo. Tudo é fala de Deus, fala da igreja de Jesus. Quando Deus fala do povo de Israel, ele fala de uma nação, e ele trata Israel como a sua esposa, o povo que é a sua esposa. Se você ler o livro de Oséias, você vai ver que Deus fala para Oséias casar com uma mulher prostituta, e ele vai lá e liberta ela, casa com ela, faz dela uma dona de casa, uma mulher respeitada, uma mulher que tinha família, que tinha filhos, que tinha servos que cuidava da casa, ela era responsável por tudo. E depois ela abandona o lar e vai para o mundo, e quando ela está lá sendo novamente escrava para ser vendida, Deus fala para José: vai lá agora e compra ela de novo. E ele vai lá e compra ela por 15 moedas.
E esse significado é o significado do amor de Deus. Mesmo nós falhando com Ele, Ele vai lá e nos compra com os seus filhos. Então a Bíblia vai estar sempre falando de tudo o que ia acontecer depois. A humanidade sempre falhou com Deus. Israel, todas as vezes que Deus cuidou de Israel, Israel ia e adorava outro Deus, um Deus feito por mão de homens. Você vai ver que Deus, para tirar o povo lá do Egito, Ele lançou 10 pragas, e todas as pragas falam de um Deus do Egito. Deus estava derrotando os deuses do Egito. As pragas tinham um Deus que era de alguma forma adorado pelos egípcios, que era eles que tomavam conta dessa parte. Irmãos, e o nosso Deus, o Deus de Israel, Ele vai destruindo todos os deuses. Glória a Deus. Para mostrar ao povo de Israel, criar neles: eu sou o único. Aleluia! Porque se Deus tira o povo do Egito, o povo de Israel, e eles foram criados todo o tempo ali no meio daqueles deuses, acreditando que aqueles deuses tinham poder, porque a terra produzia fruto. A terra, o povo do Egito era um povo próspero, era um povo rico, um povo inteligente, com muita sabedoria. E aí o povo ia sair do Egito e não tinha sido tratado. Mas Deus nunca deixa a gente se Glória a Deus! Ele nos trata, irmãos, nas nossas emoções, no nosso sentimento. Deus sabe como fazer. Deus, irmãos, Ele não manda uma pessoa que está doente ir para a batalha doente. Ele fala, igual falou para Elias, come. Depois que Elias comeu, aí ele falou, deixa ele dormir. Ele dormiu, Deus deixou ele descansar. E depois que eles já tinham dormido um bom tempo, o anjo foi lá e acordou Elias. Acorda aí, irmão. Come de novo, porque grande é a sua. Deus não vai mandar você numa jornada com fome. Ele vai sempre te alimentar com o pão do céu. E Ele não deixa os seus céus com fome. Ele sempre nos alimenta. Aleluia. Nós vemos, irmãos, que o nosso Deus, que o Senhor, Ele, para tirar o povo do Egito, Ele mandou algumas pragas, 10 pragas. Quantas pragas, irmãos? 10 pragas. A primeira praga ali, irmãos, é o rio se tornar em sangue. Você já imaginou, irmão? Você já viu como que é o sangue depois de um dia, como que ele fede? Alguém que já teve a nossa enfermeira, a nossa maquete, sabe, quando chega uma pessoa que sofreu um acidente, que está ensanguentada, o sangue tem um cheiro assim, diferente de tudo que você pode imaginar. Ele tem, irmãos, que vê depois de 2 dias. Meu Deus. Aquilo cheira ruim, pois Deus mandou que todas as águas do Egito se tornassem sangue. E ela ficou por quanto dia, irmãos? Que ficou em sangue? Por 7 dias ali esse cara em sangue. E eles começaram a cavar buracos. O povo do Egito começaram a cavar buracos para poder ter água. Eles começaram a entender que o Deus do Nilo não tinha poder diante do Deus de Israel. O povo de Israel começou a ver, o Deus do Nilo não tem poder contra o nosso Deus. Esse Deus é mais poderoso, porque transformou toda a água em sangue. Os nossos magos também sabem fazer um pouco de água na bacia, mas o rio eu nunca vi. Com Deus, Ele vai tratando você. Tem coisa que você eu creio que Deus pode fazer isso, mas Deus faz coisa maior, que é para você ver que Ele é poderoso e que nada há impossível para o nosso Deus. Aleluia. O povo pensou, o nosso Deus só pode fazer. Ele transformou a água em sangue, mas aí Deus fala para Moisés, já vai falar para o faraó, deixar o meu povo embora dessa terra, porque senão eu
eu farei uma praga de rãs, porque era outro Deus, um Deus que eles tinham, que era dono da fertilidade, das coisas da terra, da natureza, que eles criam. Aí Deus falou: é isso aí que vocês acreditam, que vocês confiam, pois é, eu vou pisar nele também. Irmão, Deus só saiu do Egito depois que ele pisou 10 dedos. Meu Deus. Ele pisou de olho e falou: vê se você sai debaixo do meu pé. Nosso Deus é todo poderoso. Ele tem todo poder para te livrar, irmãos. Quando Nabucodonosor perguntou para Sadraque, Mesaque e Abednego: pode alguém livrar você da minha mão e da minha fornalha? Sabe o que Sadraque respondeu para ele? Não necessitamos de responder sobre esse negócio. Sabe o que ele estava dizendo? Ah, se você soubesse. Oh Deus, que você está me ensinando. Pois meu Deus pode nos livrar da fornalha. Que eles começaram a passear, e se fosse eu, Isaac, o nosso irmão Paulo, sabe o que nós estaríamos fazendo lá dentro da fornalha? Cantando um hino, glória, que eles estavam sentindo dentro da fornalha de fogo ardente ali no rei, aquela fornalha que estava aquecida 7 vezes. Imagina a glória, porque eles estavam vendo o quarto homem da fornalha. Eles estavam vendo um anjo passeando para lá e para cá, e eles estavam olhando para sua roupa e dizendo: não está queimando nada, olha essa daqui, teu cabelo está do mesmo jeito. Irmão, fogo não queima crente quando Deus está dentro da fornalha. Quando você está na fornalha, mas o quarto homem está lá dentro, fique tranquilo, porque só vai queimar as cordas que te prende, porque você vai continuar livre, porque o nosso Deus tem um todo. O nosso Deus, irmãos, ele não sai. Glória a Deus. Mostrar para o seu povo, Aleluia. não tratar em suas mentes tudo o que era necessário. Terceira praga, irmãos, aquele povo acreditava, zombava, eles tinham tanto medo que o povo do Egito, eles tapavam os seus cabelos, porque eles tinham medo de piolho. Eles tinham medo de piolho. Então, quem tem medo de piolho, Deus vai tratar. Ele vai mostrar que ele tem poder para sobre isso. Aleluia. A terceira praga, irmãos, é dos piolhos. Em Êxodo capítulo 8, verso 19, a Bíblia diz que Moisés foi lá novamente e falou para Faraó: Faraó, deixa o povo ir embora, deixa o povo sacrificar, nós precisamos sacrificar. E sabe o que o inimigo fala para Moisés? Os velhos podem ir. Mas o gado de vocês não, a riqueza de vocês, deixa aqui. E vocês podem ir, os velhos podem ir adorar. Irmãos, nós temos um inimigo que está sempre lutando contra a nossa família. E hoje é culto da família, né? Culto da família. O nosso inimigo quer destruir a nossa família. Mas saiba que antes dele tentar destruir, o nosso Deus já nos orientou. Antes dele tentar destruir a nossa família, o nosso Deus já nos orientou: não deixe ninguém para trás. Aqui, irmãos, o faraó disse para Moisés: Moisés, olha, você pode ir, vocês, os velhos, adorar. E Moisés falou: não, nós vamos com os nossos meninos, os nossos filhos irão. Eles também irão adorar, eles vão aprender a adorar a Deus no deserto. Caminhada de 3 dias, nós iremos adorar. Aí o faraó endurece e Deus fala para Moisés: eu vou lançar outra praga, que é a praga das moscas, que está em Êxodo 8, verso 22. Irmãos, novamente Deus está pisando um outro Deus, que o Egito adorava e acreditava que eles podiam dominar a natureza. Aí Deus vai lá e pisa ele, para todo o Egito saber
que o nosso Deus está acima. Glória a Deus. Ei, irmãos, depois que eles ficaram, irmãos, vários dias com moscas no seu país, ali atacando eles, imagine, irmão, tantas que eram como nuvens em todos os alimentos, na casa, em todos os locais, havia um enxame grande de moscas, e eles estavam perturbados, até o ponto do faraó chamar Moisés lá, nós precisamos conversar, e disse: olha, orem ao seu Deus, para que essas moscas vá-se embora, e eu vou deixar vocês ir, vocês podem ir, vai adorar o nosso Deus, mas olha, adore aqui mesmo. O nosso inimigo quer que nós adore a Deus no mundo, mas nós não somos. O nosso inimigo quer que a gente adore a Deus no Egito, mas nós não estamos mais no Egito. Nós somos peregrinos que estamos indo para uma nova terra. E o Senhor Jesus disse em João capítulo 14: eu vou para o Pai preparar-vos lugar. E se vós se preparar, eu virei, para que onde eu estiver, estejais vós também. O nosso Deus, irmãos, ele sabe que o nosso Deus sabia que Faraó não ia permitir que o povo de Israel saísse, porque antes de tudo, irmãos, Deus já tinha avisado Abraão: a tua descendência vai ficar 400 anos sendo peregrino numa terra. E eles vão, quando eles saírem, eu quero deixar notado aqui: vocês não deixem nada para trás. Irmão, tem pessoas, tem famílias deixando os familiares para trás. Não deixe ninguém para trás. É essa a ordem do Senhor. Ele olha para o lado e diga: olha, Senhor, eu não vou deixar nenhum da minha família para trás. E a Bíblia diz, irmãos, que quando o nosso amigo Moisés vai lá novamente diante do faraó, depois de ter orado e as moscas indo embora, aí o faraó, ele acha: o faraó vai deixar, e quando ele chega lá, fala: não, você não vai. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou mandar uma praga das pestes dos animais, que vai destruir, vai matar os animais, mas agora eu faço distinções. Vai haver uma distinção do animal que o Isaac cria no seu redil para o Egito. Vai haver uma diferença: o animal do Egito vai morrer, mas o de Israel não vai sofrer. Deus sabe quem é você. Deus te conhece. Deus sabe onde você mora. Quando ele disse para aquele homem chamado Cornélio: mande que chame meu servo Pedro, Simão Pedro, que está na casa do curtidor, lá na beira da praia. Ele não disse assim: chega lá em Jope, procura onde ele está. Não, ele falou onde está, porque Deus sabe onde você mora. Deus sabe aonde você está. Irmãos, aqui nós não prestamos culto, aqui nós celebramos algo. O nosso culto é no dia a dia, todo dia, toda hora. Nós estamos adorando a Deus com a nossa vida, porque Deus está vendo o culto que você presta lá fora. Ei, o seu culto que você presta lá no céu, lá na terra, em todos os locais, no dia a dia, no seu trabalho, você está prestando um culto que Deus pode receber. É isso, irmãos, que nós precisamos ter atenção. Nos preocuparmos quando estamos na nossa casa, se nós realmente estamos prestando um culto familiar com a nossa família. O meu filho, a minha filha, pode olhar e falar: meu pai é crente. Meu Deus. Porque do jeito que ele é na igreja, ele é aqui em casa. O meu pai, você nunca vai ver. Meus irmãos, o meu pai morreu e eu nunca vi ele falar, dar uma topada e xingar alguma coisa. Tem mentira nenhuma. E ele nos ensinou: filho, é melhor chamar por Deus. Não se altere por algo que aconteceu em sua vida. Chame por Deus. Ele falava desse jeito: chame por Deus. E eu ensino isso, irmão, nos trabalhos do meu povo. Quando eu vejo alguém xingando lá, eu vou lá e falo: meu amigo, você sabia que quando alguém te chama, você vai, e as pessoas param assim para escutar, eu falo assim: quer ver? Essa semana tem
irmão lá do Piauí. Eu falei para ele chama Raniel. Raniel, vem cá. E ele veio assim, né? Na hora que ele veio, você viu que você, na hora que eu te chamei, você veio? Pois é, se você chamar por Deus, Ele vai vir. Irmãos, ensine as pessoas aonde você estiver. O rapaz que trabalhava comigo xingava muito. Eu fui ensinando ele. Hoje ele fala para os outros assim: rapaz, chama por Deus. Chama por Deus que é melhor. E eu fico assim escutando. E aí, irmão? Faça discípulo, irmão. Ensina as pessoas a buscar a Deus no trabalho, onde você estiver. Irmão, se crente que abre a janela do carro e lá, enfia o braço assim, fala um monte. O sangue de Jesus tem poder. Porque quando você está dirigindo, você se transforma num monstro. Cuidado, irmãos, porque você tem que continuar sendo crente aqui, lá onde você estiver. Você continua prestando o meu culto. E o culto seu é culto de Abel. É todo dia, é todo momento. Em todos os momentos você não deixa de ser pecado. Quando se fala para Jesus, eu vou te pedir 5 minutos. Aí vai lá, toma um pau, volta, arrebenta. Graças a Deus eu só pedi 5 minutos. Ei, meus irmãos, o nosso Deus, irmãos, Ele está olhando para nós. E Ele fez algo maravilhoso na vida do povo de Israel. E um exemplo para a nossa família. Que família? A família é igreja. Da mesma forma que o nosso Deus tirou esse povo do Egito com um braço forte, e aí fui mostrando para eles tudo o que Ele podia fazer. Irmãos, se tem algo tão, não vou falar de todas as pragas, mas se tem algo que era aterrorizante para o povo egito, era a escuridão. Porque eles criam que o Deus Ra, o Deus Sol, era o Deus que todas as manhãs ele nascia e ele ia até se pôr. E quando ele acabava de se pôr, ele ia para a escuridão brigar com uma serpente no mal, para ela não se... Era uma coisa assim, irmãos, que eles tinham uma criatividade. O povo egípcio tinha uma criatividade para adorar esse Deus lá. Precisava de muita fé para acreditar. Então, se de repente, se o sol estivesse no meio do céu e o sol escurecesse, um eclipse para eles seria muito terrível, porque eles acreditavam que o sol jamais poderia se escurecer. Aí o que Deus faz? Deus pega e fala: escuridão de 3 dias. Uma escuridão que, se você estivesse perto assim, ó, do Gessé, você não conseguia ver. Meu Deus. Você só ficava conversando com ele: Gessé, você está aí? Ah, está aqui. Irmãos, mas Deus sabe fazer distinção. O mundo vive na escuridão, mas o povo de Deus está na luz. Enquanto o Egito estava na escuridão, o povo de Israel estava na luz, porque Deus faz distinção. Opa, aqui para lá tem que ter sol, daqui para cá 3 dias de escuridão. O povo, meu irmão, aí fica imaginando, o sol ia se colocava lá e nascia de novo. Deus colocava, não sei o que Deus fazia. Se ele colocava a mão dele para tampar a luz que ia para o Egito principal, mas lá na terra onde o povo de Israel estava, naquela circunvizinhança que eles moravam, lá tinha luz. Eles podiam, as lâmpadas deles acendiam, mas lá no Egito, lá na capital, as luzes se apagavam. Eles tentavam acender a lamparina, se apagava. Mas o povo de Israel, imagina, irmão, um escravo que todo dia de manhã amanhecia e tinha que ir quebrar pedra, moer, fazer tijolo. Eles estavam lá nas suas casas. Ei, fulano, eu vou usar o senhor, pastor. Hoje nós não foi trabalhar. Coisa linda! Deus deu 3 dias de folga. Coisa linda! E eu fiquei imaginando se tinha fé, porque a Bíblia diz que quando Deus fala com Moisés lá na sarça ardente, ele falou: eu escutei o clamor do meu povo. Olha, nosso Deus ouve. Ele não é um Deus que não escuta, ele ouve. Eu escutei o clamor do meu povo. Moisés, volta para o Egito para libertar o meu povo que está sob a escravidão, e eu vou tirar eles com mão forte. Não um Deus fraco, um Deus todo poderoso, que pode abater os 10 deuses que estavam ali em volta do Egito.
3 dias de escuridão para aquele povo. E eu fico imaginando o povo com medo, porque eles falavam: a serpente venceu o Deus Ra. A serpente derrotou o Deus Ra. Cadê o Deus Ra? Sumiu, já faz dia que ele não aparece. Ei, irmãos, imagina o povo de Israel falando: nosso Deus é poderoso. Ele deu 3 dias de escuridão para o Egito, para mostrar que ele é o dono do sol. Ele é maior do que esse Deus. Ele é maior do que tudo. Aleluia. Mas aí, irmãos, ainda para acabar, Deus fala: olha, agora vai morrer todos os primogênitos. Meu Deus. E não vai escapar nenhum. E o faraó, ele era como um Deus no Egito, o maior Deus aqui. Ele era o Deus poderoso que podia falar e ninguém ia contra ele. Agora imagina Deus ameaçando o príncipe do faraó, dizendo: teu primogênito vai morrer. E quando o primogênito do faraó morre, todos sabem: o Deus de Israel é maior que tudo. Glória a Deus. Nós vamos ter que doar tudo que nós temos para esse povo ir embora. Esse povo precisa sumir da nossa terra. E aí lembra o que Deus falou para Abraão: quando vocês saírem da terra do Egito, peça tudo o que quiser, que eles vos darão. Meu Deus. Sabe, 400 anos atrás, Deus fala para Abraão, ainda antes, porque Deus fala da promessa para Abraão e fala para ele que ele ia ter um filho e que a geração dele ia ser peregrina. Isaac nem tinha nascido, ainda havia só a promessa, mas Deus fala para ele: a sua descendência será como a areia, será como as estrelas do céu. Deus está falando de uma promessa grande, que haveria muita gente sobre a descendência de Abraão, mas que o povo ia ficar sofrendo. Não, eles não estavam ali no Egito nesse tempo, mas Deus estava continuando cuidando, porque Deus já deixa a promessa dizendo para eles: quando vocês for sair do Egito, vocês peçam tudo o que quiser. E não deixe para trás. Irmão, pai de família, escute isso aqui que eu vou falar para vocês. O Senhor falou para Abraão: diga para o povo, para a vossa descendência, que não é para deixar para trás nenhuma unha, não é para deixar nenhum dos seus animais. A sua prosperidade é para vir com você. Você tem que trazer tudo o que você tem: o seu gado, a sua ovelha, o seu cabrito. Ei, você vai trazer tudo, porque o nosso Deus é poderoso. Os deuses da terra do Egito estavam batidos na terra, e o nosso Deus glorioso dizendo para o seu povo: tira tudo, leva tudo, não deixe nenhum dos seus para trás. Aleluia. O nosso Deus, irmãos, ele se preocupa com a nossa família. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, Senhor. Ele se preocupa com a nossa família. Ele se preocupa com você. Quando o povo estava achando que eles estavam ali naquela escravidão e que eles não tinham ninguém por eles, Deus enviou Moisés e fez ali grandes prodígios naquela terra para libertar o seu povo. E quando Deus tirou eles daquela terra, no versículo que eu li, fala que eles saíram do Egito 600 mil homens de pé. Esses homens eram homens que lutavam com a espada. Saíram para uma terra prometida. E aqui também fala de nós, de um povo que era escravo de Satanás, mas que hoje foi liberto por Jesus. Moisés fala de Jesus, de um legislador que venceu, irmãos, que tirou o povo da escravidão. Jesus também nos tirou da escravidão. Moisés levou o povo pelo deserto. Quantas vezes você fala: parece que eu estou no deserto, parece que eu estou nessa prova, não passa. Fique tranquilo, porque as providências de Deus estão sempre dentro de nós. Esse versículo que eu li disse que o nosso Deus, ele colocava uma coluna de fogo na frente do povo de Israel. E o povo ia caminhando naquela coluna de fogo durante a noite. E durante o dia, aquela mesma coluna se transformava numa nuvem,
em cima daquela multidão. Irmãos, o nosso Deus, e a Bíblia diz aqui nesse versículo também, que nem um dia ela se apartou do povo. Quantas vezes você pode falar, mas eu sou um pecador cheio de pecado? Aquele povo também, irmãos, eles pisavam nos mandamentos de Deus, mas Deus continuava operando na vida deles todo dia. Deus, irmãos, Ele é fiel. Eu, ainda que eu possa permanecer, que eu seja infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não nega-se, Ele é fiel. Aleluia, glória ao nome do nosso Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o povo, depois que eles saíram ali do Egito, Deus chegou uma vez e falou para eles: voltem para trás, para Inote, e fique ali, acampa ali, para que o faraó ache que vocês estão perdidos. Eles tinham caminhado, e Deus fez com que eles voltassem. E eles voltaram e acamparam. E chegou até o faraó, porque alguém estava vigiando. Já vem para onde você vai? E o nosso Deus, Ele fez com que o povo fosse por um caminho longe, mais longe, que tinha que passar pelo Mar Vermelho. E o nosso Deus fez eles voltarem ali, eles ficaram ali parados. E o faraó pensou: eles estão perdidos. O deserto chamou eles. Vamos lá. A presa ainda está no jeito, irmãos. Até hoje Satanás acha que você é presa dele, mas você está protegido por Deus. Até hoje Satanás acha que pode fazer o que quer com você, mas você habita no esconderijo do Altíssimo. E quem habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Pode cair em você ao lado e desvio à sua direita, você não é atingido, porque o nosso Deus está com você. Aleluia, glórias ao nome do nosso Deus. A Bíblia diz que aquele povo saiu, mas o nosso Deus, Ele sempre vai tratar a gente, as nossas emoções. Quando você está numa, se você, acho que você nunca correu da polícia, mas quem já correu da polícia, está correndo de alguém, ou de um animal, ou de qualquer coisa, né? Numa vaca brava, vai estar sempre olhando para trás, pensando: será que ela está meu? Pois aquele povo que estava saindo do Egito, eles mandaram nós de madrugada, não deu tempo nós nem fazer comida, nós saímos à pressa, e será que eles estão vindo atrás de nós? Ei, irmãos, mas o nosso Deus pega eles e fala: volta para trás, eu vou acabar com esse medo de vocês. Ei, confie em Deus. Quando você acha que o seu inimigo vai achar você, Deus fala: olha ele aqui, ó. Está vendo ele aqui, ó? Que é para você aprender a confiar nele. Você vai ver o livramento que Deus vai te dar. Quando o povo achou que eles podiam ser acompanhados, Deus falou: volta para trás, acampa em tal lugar. Eles voltaram, Isaac, e eles ficaram ali. E o faraó falou: aquilo, o deserto cerrou eles, e eles não sabem para onde ir. Vamos lá, é presa fácil, é agora mesmo. Aí o nosso Deus pega aquela coluna de fogo que estava na frente e traz para trás, porque você não está desprotegido. Um Deus Todo-Poderoso está te guardando, viu? Você não é qualquer um, não. Você é a noiva do Cordeiro. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquela coluna de fogo foi cercando o povo, e o inimigo, o faraó, não conseguia chegar, até que Deus, que ouve o clamor, o povo começou a clamar: meu Deus, e agora o que vai ser? Olha um lá na frente, olha um faraó lá atrás, olha a montanha dos dois lados. Aí e Deus está esperando você clamar. Aleluia. Deus está esperando você clamar. E quando eles clamaram, Moisés, e agora o que vai ser? Quando Moisés chega em Deus, Deus fala: Moisés, fala para o povo marchar. Ele, quando para, quando vem a prova, ele para. Mas sabe o que Deus está falando para você hoje? É hora de marchar, meu irmão. Não pare, porque é hora de marchar. É na hora da prova, na hora Glória a Deus! na hora da agonia, na hora que você é o filho do nosso Deus. Moisés falou para Deus, Deus disse: fala para o povo marchar. Moisés, o que eu tirei em suas mãos? Ele é um cajado, Senhor. Falei: então toque no mar. Jesus! Para o povo marchar. E a Bíblia diz que ele tocou naquele mar, e o mar começou a fazer montanhas de água do lado.
mas o povo passava em seco. Ele sabe fazer estrada no meio do mar. O nosso Deus é poderoso para fazer grandes coisas na nossa vida. Você pensa, e agora que ele vai ser? Ele fala, se você soubesse, eu sou o Todo-Poderoso. Deus pode o que você não imagina. Ele pode fazer isso na vida. Glória a Deus. A Bíblia diz que Moisés tocou naquele mar e o mar se abriu e eles começaram a passar. Imagine 600 mil homens, fora os meninos, as mulheres, e começaram a passar para o outro lado. E aí aquela coluna de fogo, depois do tempo, ela sai e deixa com que Faraó chegou. A coluna subiu. O inimigo pode achar que você está se protegido. É porque a coluna que Deus tem, que está em volta de você, foi para frente. Não pense que Deus te deixa só. Você nunca está só. Sempre tem algo de Deus em sua vida. Deus está cuidando de você. E aí esse povo passou e o Faraó achou que agora ele podia. E quando ele foi com as suas carruagens, começou a enganchar, começou a atolar. E ele pensou, o Deus de Israel voltou para trás para lutar contra nós. E nós vamos ser destruídos. E a Bíblia diz que o povo de Israel começa a chegar lá na beira do outro lado do mar. E ele diz para o Senhor Deus falou para Moisés, toque agora nas águas, para que elas se fechem. E esses egípcios que vocês estão vendo, eu fico imaginando vocês olhando lá dentro do mar, aquele monte de carros, de cavalos e cavaleiros vindo no meio, e Deus falando, está vendo aquele Egito? Os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. Tratamento de Deus sobre a mente dos que eram escravos. Eu vou derrotar primeiro os seus inimigos, para nunca mais você ter medo. Aqueles que criaram medo em você, nunca mais terá medo sobre você. Vocês sabem que vocês passaram 400 anos, tantos anos de escravidão, e os seus inimigos, agora os seus avós, vão ser derrotados pelo seu Deus. Moisés, fale para o mar fechar e ele toca. Aleluia. E as ondas começam a cobrir os cavalos, os cavaleiros, todo aquele exército poderoso. E toda a terra tinha medo. Agora o Deus de Israel estava derrotando todo aquele exército, para o povo de Israel saber que eles agora tinham mente limpa, que eles não eram mais escravos, que aqueles que eram seus donos, agora eles estavam mortos, porque o Deus dele, todo poderoso, tinha derrotado todo aquele exército. Irmãos, eu vejo também o mesmo significado. Jesus foi lá na cruz no Calvário e derramou o seu sangue carmesino e libertou nós do jugo pesado. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados. Ei, irmão, não é, irmão, é se você estiver cansado, com canseira, ei, saiba que o nosso Deus, que Jesus, ele tem um jugo suave, o fardo dele é leve, ele traz você para a sua maravilhosa presença, e que sabe os seus pecados, eu rasguei todo, Deus está aí para você, eu paguei todos os seus pecados, tudo que te condenava, o pecado que você vai cometer amanhã, aquela família que você, Jesus já pagou. Jesus já pagou, ele pagou as suas falhas. Tem gente apontando, há 10 anos atrás, o que você fez? Desculpe, irmãos, mas o diabo, o acusador, ele não molhou ainda, porque lá está o sangue de Jesus, e dizendo que está consumado. Irmão, quando você se arrepende dos seus pecados, o sangue de Jesus cobre. Quando você se arrepende dos seus pecados, sabe o que Jesus faz? Ele pega aquele pecado, ele lança no mar do esquecimento, ele não se livra mais. Quando você for apresentado a Deus, ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino do céu. Ele não vai ficar falando, você lembra daquele dia que você pecou? Não, você não. Ele já sabe, irmãos, a fala que
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes Satanás tenta te acusar, falar que você não pode fazer isso, aquilo, você não pode trabalhar na igreja. Ei, nesta noite Jesus está me usando para dizer para você: os seus pecados já foram perdoados no sangue de Jesus. O acusador, ele vai te acusar, mas saiba que o sangue de Jesus nos cobre de todo pecado. Ele nos liberta, ele nos traz para a sua maravilhosa luz. Nós estamos na presença dele. E por isso eu digo nesta noite: não deixe ninguém para trás. Não deixe seus filhos, irmão, sua família. Não deixe a sua família para trás. Cuide. Glória a Deus. Ensine seus filhos a ler a Bíblia. Ensine seus filhos a adorar a Deus. Ensine seus filhos a fazer a obra do Senhor. Esta obra aqui é de Deus. E você de Deus, faça como Deus. Pois o nosso Deus, Ele é zeloso. Glória a Deus. Ele é zeloso. Glória a Deus. O nosso Deus é zeloso. Ele é um Deus organizado. Ele está saindo um povo, ele organizou tudo. Tal tribo vem na frente, a outra aqui, tal Deus é um Deus organizado. Aleluia. E como é culto da família, eu já estou terminando. Se organize para fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus não pode sofrer por falta de você. A sua falta é ocasião para o inimigo impedir a obra de Deus. Porque o seu trabalho, o seu talento que está em suas mãos é muito importante para a obra do Senhor. Aleluia. Ninguém substitui ninguém. Uma das passagens que eu vejo que Deus faz quando Ele restituiu tudo de Jó. Ele deu tudo e tudo. Todos os animais, toda a sua riqueza que ele tinha, ele deu tudo e tudo. Mas os filhos ele deu a mesma quantia, porque ele não podia dar em dobro, porque o ser humano é insubstituível. Cada um é um. Ninguém faz o trabalho que o outro ia fazer. Um dia, por isso que quando chegarmos lá no céu, o Senhor vai queimar as nossas obras no fogo. Porque senão ele falar: você não veio, mas o Isaac fez. Então nós precisamos fazer o trabalho que Deus pôs em nossas vidas. E o primeiro trabalho da igreja é a sua família, os seus familiares, as crianças. Você precisa se preocupar em ensinar a palavra de Deus. Irmãos, a nossa igreja, nós temos um privilégio de criar grandes pregadores, grandes missionários, mulheres de Deus, porque a igreja está sempre falando da palavra de Deus. Ensinando, irmãos, essa manhã nós tivemos uma aula maravilhosa. O presbítero Edson trouxe um ensinamento e nós estávamos ali, os curiosos, né, fazendo pergunta, entrando na escola, e foi uma vez. Nós imaginando deu aula para os jovens e ensinou ali quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia. As suas famílias estão aprendendo, as crianças. A nossa irmã Fernanda também ensinou as crianças de manhã. Então eu quero fazer um convite: traga o seu filho para aprender. Traga o jovem. Ei, jovem, não fique em casa dormindo. Você está perdendo uma grande oportunidade. Não pise em favo de mel, porque a palavra de Deus, irmãos, ela traz uma couraça sobre nós. Na hora que você vai passar uma prova em sua vida, quando você tem a palavra de Deus em sua mente, você nunca viu alguém que você fala: como que essa pessoa passa por essas provas dessa forma? Você pode ter certeza que essa pessoa é alicerçada na palavra. Às vezes eu vi pessoas passando por aflição, agonia em sua vida,
Você vê a pessoa firme, sabendo que vai passar, você pode olhar que a pessoa é alicerçada na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos traz convicção. Se eu obedecer, eu vou morar na glória. Se eu obedecer, eu continuo que é igual a Bíblia fala, irmãos. O apóstolo Paulo diz: se eu morrer, é ganho. Tudo bem, né? Mas, irmãos, porque está alicerçado na palavra. Então não perca essa oportunidade.